Olá pessoal, nós faremos agora a análise do artigo intitulado Revisão de Literatura, o conceito de gestão escolar. Artigo que foi escrito por Ivana Campos Oliveira e Ione Vasques Menezes. Analisando primeiramente o título do artigo, nós temos Revisão de Literatura, o conceito de gestão escolar. A revisão de literatura também é conhecida como revisão bibliográfica, faz parte de um projeto de pesquisa que traz explicitamente um conjunto de contribuições científicas sobre um determinado tema, né? No caso aqui, obviamente, nós já nos deparamos com este tema em foco, que é o conceito de gestão escolar, né? Então, as autoras vão se debruçar sobre textos acadêmicos, textos científicos, que trazem a abordagem do conceito de gestão escolar, ok? Então, basicamente, o que nós encontramos neste artigo são referências a outros pesquisadores, como esses pesquisadores abordaram o assunto gestão escolar. Então, é determinado aqui um período para fazer este levantamento bibliográfico. São estabelecidos também os critérios, as categorias que serão identificadas nesses textos acadêmicos, ok? Então, analisando aqui simplesmente o título, nós temos uma pesquisa que se debruça na análise de textos técnicos, textos científicos, que abordam o conceito de gestão escolar. Nós veremos aqui que estes textos não se limitam à abordagem da gestão escolar no Brasil, mas também temos referências a textos internacionais, textos estrangeiros, tá bom? Obviamente, as autoras vão nos trazer aqui de onde esses textos foram coletados, esses dados foram coletados. Elas identificam o período e a fonte desses textos, tá bom? Então, nós vamos nos deparar com a definição de gestão escolar, como ela é abordada em teses, artigos nacionais e internacionais, O que diz a literatura técnica sobre este conceito de gestão escolar? Há algumas lacunas nesses trabalhos, há alguns pontos que seriam importantes terem sido abordados nesses trabalhos, mas não o foram. Nós temos aqui, como já dito anteriormente, um período fixo entre 2005 e 2015, então os textos que foram utilizados como fonte de dados para esta pesquisa são textos produzidos entre 2005 e 2015, nesse período 2005 a 2015. Temos, portanto, uma sincronia, um período fixo, mas uma sincronia não tão pequena, digamos assim, Até porque nós temos aí 10 anos. Então, dependendo do ponto de vista, você pode considerar também como uma pesquisa diacrônica, Agora, se você considerar períodos mais longos, você poderia considerar esse período de 10 anos como uma sincronia, Isso depende muito do ponto de vista. Então, nós temos aqui uma pesquisa que se debruça sobre o conceito de gestão escolar. É interessante que as autoras nos trazem a evolução desse conceito, o que se entende por gestão escolar. Em outras palavras, aqui uma perspectiva histórica do conceito de gestão escolar. Então, dependendo do período, dependendo do momento, nós vamos ter uma interpretação diferente do que seja gestão escolar. Inicialmente, este termo se relaciona aos aspectos administrativos. Então,
no início da abordagem da gestão escolar, quando se falava em gestão escolar, pensava-se primeiramente, né, nesses aspectos administrativos, né, gerenciar a escola, no que diz respeito também à questão financeira, né, a organização, mais uma questão administrativa do que pedagógica, né? Depois, e principalmente com a redemocratização do país, a gente vai ter a Constituição de 88, a LDB de 96, que vão ressaltar a importância de uma gestão democrática, né? Então, este gestor escolar, que antes era visto mais como alguém que desempenha, né, uma função de chefia, administrando, gerenciando, né? Com essas mudanças no final da década de 80, né, a gente vai ter nos anos 90 e nos anos 2000, né, o conceito de gestor escolar, né, mais relacionado com a questão pedagógica, né? Aí o chefe, né, dá lugar a um líder, né? Aqui vem a participação da comunidade, o envolvimento dos professores na própria gestão, né? na condução da escola, são ouvidos os professores, a comunidade escolar, enfim, né? Então, dependendo do momento histórico, a gente vai ter interpretações que variam, né, sobre esse conceito de gestor escolar e, consequentemente, gestão escolar, né? Então, recentemente, a gente vai ter esse conceito relacionado, né, a uma perspectiva de participação democrática na escola, tá bom? Analisando aqui o resumo, a gente está apenas no título, né? Obviamente, muitos desses pontos que eu falei aqui rapidamente, a gente vai tratar de maneira um pouco mais demorada, né, na análise dos elementos textuais. A gente está aqui nos elementos pré-textuais, como o resumo, né? Nós temos que esse artigo pretende contribuir para a sistematização do tema gestão escolar, identificando a existência ou não de lacunas na literatura sobre o assunto, né? Então, após a coleta de dados, né, a coleta de artigos científicos, teses, né, que abordam esse assunto gestão escolar, e depois a gente vê que esse assunto mais amplo, que é a gestão escolar, pode ser abordado com foco na questão financeira, com foco na questão da participação da comunidade, dos professores. Então, aqui nós temos um assunto mais amplo que é gestão escolar, né? Mas a forma pela qual esse assunto é abordado nesses trabalhos acadêmicos varia, né? A gente tem direcionamentos diferentes, mas que estão inseridos aí nesse assunto mais amplo que é a gestão escolar, né? Então, após analisar esses dados, né, esses artigos, essas teses, buscou-se identificar a existência ou não de lacunas, né? Há alguns fatores que são importantes, mas não estão sendo abordados por essas pesquisas coletadas, né, por esses trabalhos coletados, né? A gente vai ver que no corpo do texto aqui do artigo, essas lacunas não são ressaltadas, né? A gente vai ver mais nas considerações finais. Então, é justamente nas considerações finais que as autoras vão nos trazer os principais pontos que poderiam ter sido mais abordados nesses trabalhos, mas não foram, tá bom? Então, há aqui um dos objetivos, identificar ou não a existência ou não de lacunas na literatura sobre esse assunto, gestão escolar, né? Analisando as publicações e a evolução do conceito de gestão. Então, justamente pelo fato de analisar a evolução desse conceito, que nós temos uma perspectiva histórica, né? O conceito de gestão escolar, ele vai sofrendo modificações, obviamente, como sendo também um reflexo, né, da sociedade de sua época, né? No regime autoritário, a gente vai ter um conceito de gestão mais voltado para os aspectos financeiros, né, administrativos. Com a democratização, né, o movimento de redemocratização do país, isso se reflete também na educação, a gente vai ter o conceito de gestão voltado aqui para uma espécie de articulador, né, da participação
de vários entes, né, na própria educação, né, participando das decisões que envolvem a educação, né? Então, a comunidade escolar, os professores, pais, né? E, obviamente, a partir do momento que o Estado descentraliza as suas responsabilidades, né? Como, por exemplo, a educação, e descentralizando de que forma? Trazendo a sociedade também como responsável, né? Então, a sociedade passa a participar mais, né, dessa gestão, né? E ao participar mais, ela também acaba assumindo responsabilidades, né? E ao assumir responsabilidades, o Estado vai, digamos, se eximindo de certas responsabilidades. Então, nós temos aqui um movimento, né, de desresponsabilização do Estado por conta também de uma participação maior da comunidade nas decisões que dizem respeito à gestão escolar, né? Então, nós temos aqui uma revisão de teses e artigos nacionais e internacionais indexados nas bases de dados Cielo e PEPSIC, né? Então, nós temos justamente aqui, pessoal, de onde foram retirados, né, esses trabalhos acadêmicos, né? As teses e os artigos científicos. Temos aí Cielo e PEPSIC, né? E qual o período utilizado? De 2005 a 2015. Então, nós temos aqui uma abordagem que envolve 10 anos, tá bom? A referência teórica é baseada em autores como Libânio, né? Aí nós temos Heloísa Luque, né? Paro Vasconcelos. São os referenciais teóricos que vão auxiliar as autoras neste artigo a interpretar os dados coletados nestas teses e artigos científicos, né? Então, elas vão interpretar os dados que estão presentes nesses trabalhos acadêmicos à luz destes referenciais teóricos, né? Temos aqui citados 4 referenciais teóricos, né? A pesquisa permitiu a percepção de que, inicialmente, o conceito de gestão escolar apontou para aspectos mais administrativos da função e que, ao longo do tempo, buscou conteúdo mais pedagógico e político, né? É exatamente aquilo que a gente falou anteriormente. Observou-se também que houve um aumento da pesquisa nos últimos anos sobre gestão escolar, com ênfase na gestão democrática da escola, né? A ênfase nesse assunto, na gestão democrática da escola, se deve também por conta da Constituição Federal, né, em seu artigo 205, né, que traz a educação como um dever do Estado e da família, e com a participação da sociedade, né, colaborando para a sua implementação, né. A gente vai ter essa gestão democrática da escola sendo ressaltada. Justamente por conta também dessas bases legais é que a gente vai ter um aumento da pesquisa sobre esse assunto, né? E depois as autoras vão nos dizer que há um período também de diminuição, né, dos trabalhos apresentados. Então, a gente tem um crescimento até certo período, depois há uma diminuição dos trabalhos que envolvem gestão escolar, né? Elas trazem algumas possíveis causas para essa diminuição, como, por exemplo, o fato de o gestor escolar, né, começar a ser indicado pelo executivo, né? Isso acaba gerando, digamos, uma falta de interesse, né, em pesquisa sobre esse assunto. Seria uma das causas, né? Mas a gente vai trabalhar isso, vai abordar isso de forma mais detalhada a partir de agora, né? Abordando agora os aspectos textuais do artigo. Logo com você. A gente vê faculdades, enfim, pessoas saindo, alunos saindo, profissionais saindo das faculdades de pedagogia. Essas faculdades, olhando para todas, preparam um profissional para ser gestor de uma escola? Absolutamente. Absolutamente. Se eventualmente esta ou aquela instituição desenvolve um projeto nesse sentido, é uma situação pontual, excepcional, incomum. Porque se tomarmos a média das instituições, isto não ocorre. Eu mesmo, Tiago, posso testemunhar isso. Fiz-me ao longo da vida diretor de grandes escolas
E em nenhum momento se perguntaram se os credenciais que eu tinha como professor e mudando para ser diretor comportariam essa transformação. Não, eu simplesmente fui guindado a uma condição de diretor, escolas públicas, escolas particulares, supondo-se que, sendo professor, eu poderia exercer aquela função, o que é um absurdo. São condições absolutamente diferentes. Então, retomando a essência da sua pergunta, pode ser, e eu desconheço, que em caráter pontual, excepcional, existe essa formação localizada aqui e ali. Mas, em geral, no país, isso não ocorre.